Esses dias eu tava falando com o meu amigo Toki, né? Que ele tava falando sobre como, mesmo quando ele vê um filme bom, um filme que ele gosta hoje em dia, um filme moderno, ele não consegue sentir o mesmo sentimento que ele sentia vendo filmes que são feitos no passado, filmes antigos e tal. De que parece que a arte mais moderna ela não tem aquela mesma alma que tinha na arte antiga. E não tem a ver só com uma parada tipo para tornar a arte mais comercial. Porque, por exemplo, a primeira grande mídia comercial mesmo de verdade, que foi multimídia, né, e tal, foi Star Wars. Star Wars foi o primeiro filme assim que foi vendido como uma coisa de marketing, não só como um filme, né? Ele teve algo que foi considerado brilhante na época, que era o lance de fazer primeiro uma história em quadrinho contando a primeira parte do filme, para fazer com que as pessoas lessem aquilo, gostassem, se interessassem e fossem ver o restante no cinema. Então você vê que pelo menos há quase 50 anos atrás, né, 40 e poucos anos atrás, ainda existia, já existia esse conceito do filme que é uma peça de marketing. Desde os anos 80 a gente já tinha isso. Você tem até outras peças desse período dos anos 80 e 90 que são também coisas comerciais, completamente comerciais, criadas para ser comercial, parada que foi feita para vender boneco, por exemplo, tipo He-Man. He-Man é um desenho feito para vender boneco. O que é muito interessante é que você vê que hoje em dia muita gente nem tinha na época o boneco do He-Man, mas viu o desenho. E aí você consegue perceber que houve essa mudança na cultura, meio que pós. Que eu acredito particularmente que isso tenha começado após o filme dos Vingadores. Mas talvez tenha sido até um pouco antes, né? Assim, eu acredito que seja por volta dessa época de 2010, 2012, que foi esse período em que as coisas começaram a se tornar meio que sem essência, sabe? Aí dentro das comunidades de quadrinho, né, que a gente gostava muito de conversar sobre o que ia ser o futuro do MCU, na época dos Vingadores, e a gente falava sobre como seria interessante fazer como é nos quadrinhos, e cada filme de super-herói ter uma vibe diferente, como estava sendo até então no filme da Marvel, né? O Thor, Homem de Ferro e Capitão América são três filmes completamente diferentes. Você percebe que existe uma vibe diferente entre os filmes, eles não têm a mesma essência, que eles são filmes feitos por pessoas diferentes, com visões diferentes. Então a ideia que a gente tinha seria isso, né, cara? Uma parada com essência, uma parada com uma visão diferenciada. Só que com o tempo foi saindo cada vez mais filmes, a gente percebia que ao invés de fazer o que a gente pensava que seria feito, que era ser como nos quadrinhos, onde cada história tem uma visão do seu autor, eles foram para um caminho completamente oposto, completamente corporativo, de fazer todos os filmes serem iguais, terem a mesma estrutura de história, terem a mesma estrutura narrativa, nada pode ser diferente, até os uniformes dos personagens são iguais. Você vê o Demolidor, que é um herói urbano, e a roupa dele parece uma armadura, assim como todas as roupas de super-herói parecem armaduras. Então você consegue entender que, pô, tá faltando uma essência aqui. Cadê aquela roupa do Demolidor, que é o que a gente vê nos quadrinhos, que é um colã vermelho e tal, uma parada diferenciada. Parada às vezes que tem alguns acessórios, tipo uma calça mais militarizada e tal, pra parecer uma parada mais atlética, mais urbana mesmo. Diferente de uma roupa de um Capitão América, que tem que ser como foi o primeiro filme do Capitão América, que era uma roupa bem focada no militar, bem focada numa parada de exército, de guerra. E a armadura também de ferro, que é uma armadura de fato. E o sentimento que você tem hoje em dia vendo filmes em geral é exatamente isso. É esse sentimento de que tudo, até as paradas menos. Que deveriam ser menos comerciais, paradas que são com mais visão do autor, também estão com essa essência. Porque parece que, mesmo que você botar um diretor que seja original, todo o restante dos funcionários, do pessoal da fotografia, da iluminação, do vestiário, eles são os mesmos caras. Todo mundo segue a mesma visão, o mesmo plano de trabalho. Ninguém consegue pensar fora da caixa. Você não consegue sentir o que você sentia até o começo dos anos 2000, onde o cinema era uma parada diferente. Cada filme que você ia ver uma parada que você não esperava. Claro que sempre existiu moda, sempre existiu padrão nos filmes. Por exemplo, nos anos 2000 tinha muito filme de ação onde o protagonista usava roupa de couro, né? Aquele casacão, aquele sobretudo de couro. Que é uma visão bem anos 2000, né? Você tinha Matrix, tinha Blade. Mas se você fosse comparar os filmes dessa época, esse período, você ia perceber que mesmo os iguais eram diferentes. O tipo de vestuário, por mais que seja tudo preto, do Matrix, é completamente diferente do vestuário do Blade, que também é tudo preto. Enquanto o Matrix ele tinha toda essa estética meio orientalizada, uma parada que você via que era a visão dos autores ali. O Blade ele também tinha uma parada diferenciada, que é ele usar essa roupa meio que tipo uma armadura, né? Só que é bem diferente do que. Você comparava os dois, você via a diferença. Você não percebia que eram dois filmes diferentes. Agora você vai ver um filme da DC, um filme da Marvel, a roupa dos personagens elas são todas iguais. Eram para ser um personagem diferente, com caracterização diferente, e só o que muda na roupa deles é a cor. São várias roupas cheias de linhas desnecessárias, linhas que não deviam ter.
Uma parada muito mais complicada do que deveria ser, só para poder contratar uma equipe que faz tudo igual. Essa equipe aqui vai fazer todas as nossas roupas a partir de agora. E aí eles fazem o mesmo padrão que todas as mídias estão fazendo igual. E existem muitas coisas que você pode atribuir a isso, né, cara? Tanto uma padronização do estúdio, né, uma tentativa das grandes corporações de fazerem tudo igual para cortar custo, como é o que a gente vê também, por exemplo, nos efeitos especiais, quanto também pode ser uma tentativa de tentar agradar o maior número de pessoas possíveis, né? Como eu falei no vídeo lá sobre o reino das quantidades e da qualidade, hoje em dia parece que todos os produtos eles são feitos para agradar todo mundo, né? Não existe mais o nicho. O nicho acabou, você não tem mais pessoas em nichos diferentes. Porque até o começo dos 2010, você tinha um pessoal que gostava de filme de super-herói, era um grupo específico que era um homem entre 14 e 20 e poucos anos. Mas aí, graças à popularização dos Vingadores, do MCU, você via que esse grupo meio que se expandiu. Aí começou a pessoas de todas as idades, de todos os gêneros, gostar desse tipo de filme. E aí as empresas viram nisso uma grande chance de vender para todo mundo e conseguir dinheiro de ingresso a montão, né? E isso não se resume só a filmes, né? Isso foi meio que uma coisa que aconteceu com cada mídia de um jeito diferente. Por exemplo, nos anos 2000 a gente tinha muito desenhos variados. Você tinha desenho de ação, tinha desenho pra menina, desenho pra menino, desenho de comédia. Só que com o tempo, meio que foi se popularizando essa ideia de fazer um desenho que agradasse todo mundo. Como, por exemplo, é com o Steven Universo, Jovens Titãs em Ação. Que é um desenho que vai lá, ele tem um pouquinho de ação pra agradar os meninos. Ele tem um design que é neutro, que não tem gênero. Aí ele tem um humor que pode agradar tanto menino quanto menina. E acaba que isso torna com que toda essa mídia do desenho animado vá se tornando uma coisa de gênero neutro, né? Você não vê mais um desenho animado feito especificamente para um grupo de crianças específico. Não é para meninos isso aqui é para qualquer um assistir. E isso tudo foi muito influenciado pelo Bob Esponja. Para quem não sabe, quando o Bob Esponja chegou na Nickelodeon, a Nickelodeon até tinha uma política dentro da empresa que esse desenho aqui tem que fazer tanto sucesso quanto o Bob Esponja, senão ele vai ser cancelado. E é por isso que a gente perdeu desenhos como, por exemplo, Invasorzinho. Ying Yang Yo foi cancelado também por causa disso, porque ele não batia a audiência que eles queriam que batesse. Mesmo conseguindo se manter com a audiência que tem, né, conseguindo a propaganda, vender propaganda com a audiência que tem, ainda assim eles recusavam porque não batia a audiência desse produto específico aqui, de gênero neutro, que todo mundo gostava e todo mundo assistia. Aí vocês vão se lembrar que na época teve vários desenhos que eram cópias de Bob Esponja ou de outros desenhos que também foram populares, né? Por exemplo, você tinha o Fred Coquinho na Ilha das Frutas, que era um desenho que era basicamente Bob Esponja da Cartoon. Só que eles não faziam o mesmo sucesso, eles eram cancelados, eram animados, e isso foi fazendo com que essas emissoras de desenho animado fossem reduzindo cada vez mais o catálogo a ter cada vez menos desenhos animados. Tem aquela imagem muito famosa que é dos desenhos da Cartoon, né? Você vê que no começo tinha uma quantidade ok de desenho e aumentando e aumentando. Aí quando chega nos anos mais recentes, reduzia drasticamente a quantidade de desenho que a Cartoon produzia e transmitia. Isso foi acontecendo porque os gêneros, né, os nichos de história, eles iam morrendo. Você não podia mais fazer um desenho animado para uma criança que fosse um menino de 10 a 12 anos que gosta de desenho de ação. Não, se você fazer um desenho de ação, tem que ser um desenho com a ação mínima possível, com bastante humor, com personagens coloridos, com design mais fofinho, que é para agradar pessoas de todas as idades, gêneros, etc. Essa massificação, né, esse fim da cultura do nicho para a criação dessa ideia, é o fim das subculturas, né? Foi criando essas coisas que são o famoso slop, né, cara? Você vê lá uma parada que ela é feita pra todo mundo gostar, então ninguém gosta de verdade. Se torna uma comida sem sabor, uma comida que você, por mais que ela tenha algum nutriente, te nutra, você não vai sentir prazer em comer, porque ela não tem sabor. A internet, em parte, tem culpa nesse negócio da morte das subculturas, né? Mas, em parte, também foi a última geração, a última subcultura que existiu foi na internet, né? Você pode ou não gostar, pode ou não criticar, mas essa cultura do movimento Red Pill e tal, do pessoal masculinista, os incel, toda essa galera, foram as últimas subculturas da internet. Ela foi a última grande subcultura. O que aconteceu foi que ela furou a bolha, ela atingiu pessoas que eram de fora desse ambiente, pessoas que não estavam dispostas a ouvir o que estava sendo dito lá. Aí começou coisas como cancelamento, começou a criança no estádio, uma menininha no estádio fazendo o Reese, né, aquele negócio de botar a bochecha pra dentro e fazer uma cara sexy e tal. Tipo, isso é uma criança num estádio de futebol fazendo uma parada que foi inventada por uma bolha masculinista de homens, adolescentes e adultos que são sexualmente frustrados. Se isso fosse há 10, 15, 20 anos atrás, seria uma parada que não, isso nunca vai acontecer, cara. Isso nunca vai atingir essa pessoa aqui. Mas hoje em dia, graças à internet, isso acontece. As pessoas estão entrando em contato com culturas que elas não deviam entrar. As pessoas estão interagindo com coisas que elas não gostam ou que elas não deveriam conhecer.
E o resultado disso vai sendo cada vez mais a morte dessas culturas, desses nichos, né? Você muito dificilmente vai ver esse tipo de grupo surgindo novamente na internet, uma coisa assim nova, diferenciada, porque tudo é feito para todo mundo. É quase que algo como uma parada criminosa você não conhecer as coisas que são famosas hoje em dia. Você não consegue conversar com as pessoas com coisas que elas não saibam, tipo, você sai na rua, você tem que falar sobre Virgínia, sobre Vini Júnior, sobre... na minha época tinha muito esse lance do futebol, né, cara? Todo mundo tinha que gostar de futebol. Se você não assiste futebol, se você não acompanha o futebol brasileiro, o futebol nacional, você não sabe o que tá rolando, você não vai conseguir conversar com outros homens da sua idade. Porque os caras só querem falar de um assunto que eles conheçam. Todo mundo só conhece as mesmas coisas, é uma parada que fica muito preso nesse clubinho, nesse mundinho. E aí meio que morre por causa da massificação, porque todo mundo tem que gostar de tudo. Se você não gosta dessas paradas aqui que são o que tá na moda, você está errado. Então por hoje o vídeo é isso aí, valeu por quem assistiu até aqui. Se você gosta dessas conversas mais focadas em cultura, em filosofia, religião, considere se inscrever aqui no canal, a gente sempre fala dessas coisas. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Se você não gostou, pode deixar o dislike também. Se você tem alguma boa vontade para ajudar aqui no canal, para a gente conseguir continuar se desenvolvendo, aqui em cima tem um QR Code, fazer uma doação pro canal. O canal por enquanto ainda não está monetizado. Eu estou trabalhando para conseguir monetizar ele, mas vai demorar um tempinho. Então se você estiver disposto a dar uma ajuda aqui pro canal, por favor, considere fazer uma doação. É isso aí então, valeu para quem assistiu até aqui. Fui!